Continuamos por aqui aprendendo com o rei Davi, com seus pecados, porque o que ele é nós somos, mas também nós que recebemos a revelação do Evangelho de Jesus, temos, igual a Davi, a chance de nos restaurarmos, ainda que essa restauração, essa regeneração, esse arrependimento, essa justificação ocorram de maneira por vezes dolorosa, por vezes trágica. E é isso que eu queria pensar com você nesta segunda-feira, dia 17 de maio de 2021, acerca do texto de 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 14 até o 25, quando o profeta Natan, ele diz a Davi, estava anestesiado porque ele tinha amado profundamente uma mulher e ao engravidá-la ele elimina o marido dela de maneira estrategista, conforme o vídeo anterior, que eu vou deixar a descrição dele aqui, o link dele para você assisti-lo na descrição deste vídeo. Ele estava anestesiado e quando ele fica sabendo que a Batseba ficou grávida daquele relacionamento, com todos os seus detalhes acerca dos quais eu falo neste vídeo que está aí na descrição, Deus então envia Natan para desanestesiá-lo, para fazê-lo voltar à realidade, porque o Senhor disciplina as pessoas a quem Ele ama. Ao filho e à filha que pertence a Ele, Ele disciplina. Seja fazendo a gente sentir a seriedade da vida, como Ele fez Davi sentir em vida, seja recolhendo alguns, como disse o apóstolo Paulo, olha, por não se discernir o corpo, de que somos parte de um corpo, de que todos estão sendo transformados uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros, há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, ou seja, gente que morreu antes da hora porque não discerniu o corpo, mas não perdeu a salvação, porque Deus é amor. No caso de Davi, Deus optou por deixá-lo vivo, porque pela lei hebraica ele deveria morrer, e Deus falou, vivo você vai ficar. Mas, assim como você desejou na parábola que Natan te contou, você desejou que o cara restituísse 4 vezes o mal que ele fez ao homem pobre que só tinha uma cordeirinha, o mal também não se apartará da tua casa, e ele fala de 4 coisas que ele iria fazer. E destas coisas, a primeira está acontecendo aí, nesta passagem de 2 Samuel capítulo 12, porque Deus disse, olha, você fez os amonitas blasfemarem de mim, de tudo que eu faço em Israel, e eu preciso mostrar a este povo, eu preciso pregar o evangelho, a boa nova de que existe um Deus e que o Deus não são as divindades amonitas. Por causa disso, Davi, esta criança que nasceu, que você tanto ama, vai morrer. Deus já deixou claro para Davi, vai morrer, não adianta. Essa é a sentença. E aí a gente primeiro começa a pensar nessas questões. Nossa, Deus tirou o filho de Davi porque ele pecou. Não, isso é o que a gente chama de mensagem. Essa é a forma como a informação chegou a Davi, porque Davi, eu e você, precisamos entender as coisas a partir da nossa fragilidade. Por exemplo, nós sabemos que montanhas são resultados de convulsões tectônicas, por assim dizer, convulsões geológicas, e aí forma aquelas paisagens lindas. Mas, independente disso, nós olhamos para as montanhas como algo resultante de uma coisa linda, de sinuosidades, de belezas naturais, e a gente faz versos às montanhas, não é verdade? Assim também em relação à percepção do Evangelho, a percepção da vontade de Deus em nós. A gente pode até ter consciência da estrutura, do que aquilo significa, mas isso não nos impede de olharmos as coisas com o nosso olhar, com o nosso senso comum. E no senso comum de Davi, perder aquele bebê significaria castigo para a sua alma. Mas eu e você, diferentemente de Davi, podemos ter percepção mais estruturais acerca do amor de Deus. O que tem de amor de Deus nessa história de Deus tirar o filho de Davi com Batseba? Primeiro, tem a ver com o fato de que Deus não iria deixar Davi e Batseba entender que a forma como eles se ataram naquele relacionamento, aquilo não foi agradável a Deus, não é agradável à ética do Evangelho em nós, não é agradável, não é correto que a gente faça as coisas erradas e que elas deem certo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, perder aquela criança significaria também dizer
que Davi e Batseba, eles iriam sim se encontrar, eles iriam desenvolver esse matrimônio, esse compromisso. Eu digo os porquês no vídeo anterior, por isso que eu peço que você o assista. Tanto é que eles tiveram outros filhos. O capítulo que eu estou meditando com você vai terminar dizendo que Davi concebeu um outro filho com a Batseba, né? Batseba concebeu de Davi um outro filho, a quem ele pôs o nome de Salomão, Shalom-on. E aí, então Deus tinha compromissos com Davi e Batseba. O problema é que a maneira como eles se relacionaram é que não foi de acordo com os propósitos divinos. Então Deus não poderia deixar aquele relacionamento, como aconteceu, dar os seus frutos. Essa é uma segunda façanha do amor de Deus revelado de maneira dolorosa. A terceira façanha do amor de Deus revelado de maneira dolorosa é que nós não sabemos nada da vida, mas nós podemos saber de verdade, primeira coisa, que quem Deus quer que nasça, vai nascer. Tanto é que Davi teve outros filhos com Batseba. Por outro lado, quem não tiver de nascer, não nascerá. Então, quando Deus chega para Davi e fala assim, você pecou e por isso o bebê que de você e de Batseba nasceu vai morrer, não quer dizer que Deus matou o menino, quer dizer que desde que o pecado entrou no mundo, desde que o casal e de que o Éden virou aquele território maldito do Oriente Médio ali, na região do Tigre-Eufrates, Irã, Iraque e companhia, Babilônia, etc., aquilo ali era o Éden, né? Norte da África e aquela região toda da Ásia que a gente conhece como Oriente Médio, ou talvez a janela 10x40. Aquilo era o Éden, atravessado pelos rios Tigre e Eufrates. Desde que aquele território decaiu e que a Terra virou um inferno, e que aquele lugar virou uma constante bomba atômica, a vida é uma sorte. Viver é uma sorte. Viver é cultivar, é o devir, é a gente, em meio à arte, também ter perdas, é a gente desenvolver tecnologicamente ao mesmo tempo que está desenvolvendo a morte, ao mesmo tempo que a cultura vai modificando, as pessoas vão se tornando piores, e o meu melhor anda sempre de mãos dadas com o meu pior, e só Jesus para nos restaurar. Por isso que ele veio no tempo e espaço, no meio do seu povo de Israel, anunciar o seu evangelho, que não foi bem quisto pelo seu próprio povo, povo histórico, digamos assim, que Deus escolheu para propagar as verdades do seu evangelho eterno. Tá, mas o que isso tem a ver com o neném de Davi e de Batseba? Tem a ver com o fato de que é comum que crianças nasçam e morram no mundo caído. É comum que gravidez não dê certo no mundo caído. É comum que mulheres no mundo caído se desesperem e não desejem uma gravidez. É comum no mundo caído que só quem Deus quer que nasça é que vai nascer, porque o normal é não nascer. O infanticídio, a mortandade, ela faz parte até mesmo da natureza. Se você for olhar nos animais, por exemplo, a maioria absoluta dos filhotes que nascem, eles nascem para ser devorados por outras espécies, né? Você pode pensar aí nas tartarugas marinhas, nos filhotes em geral, nas caças, né? Os objetos de caça são geralmente os filhotes, são fáceis de serem pegos. Geralmente as fêmeas dão muitos filhotes porque boa parte deles foram destinados a serem devorados, por assim dizer, por outras espécies. Acontece assim com os animais, com os mamíferos, com as aves, etc. Né? E nós, seres humanos, também animais, em geral as nossas crias nascem e elas não perduram muito não. Os governos estão de parabéns por promoverem a vacina, por darem atenção às crianças. E é isso, deveria dar atenção às crianças que nascem. E aqui estamos falando de um tempo onde não existiam políticas públicas acerca disso. Por outro lado, o Brasil foi para o outro extremo. Nós estamos num país onde se estabelece o Estatuto do Nascituro, do embrião, do zigoto, da célula-ovo, do feto, daquilo que ainda não nasceu. Aí, Estatuto do Nascituro. Quando você vai fiscalizar, trata-se de mais uma lei para vigiar a mulher, a sua feminilidade e as suas práticas maternais. Nem é preocupação com feto e embrião. Estatuto do Nascituro é mais um apelido para misoginia disfarçada de legalidade. Porque este país que se preocupa tanto com o Estatuto do Nascituro
É o mesmo país que, conquanto nós tenhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles não se preocupam muito, né? Não se preocupam quase nada. As instituições não agem com o vigor que deveriam em relação às crianças e adolescentes dessa nação. As famílias abafam os crimes que se cometem contra crianças e adolescentes, a menos que, como no caso da Monique, a mulher do psicopata miliciano doutor Jair Inho, se a investigação em relação à morte de uma criança recair numa mulher, aí todo mundo vira moralista. Temos uma mãe aí que está para ser queimada pelas fogueiras das tradições cristãs no Brasil, que ela não tem absolutamente nada a ver com a morte do seu filho. Sobre isso você pode procurar no meu canal, que eu tenho falado sobre essa questão da Monique, que está sendo injustiçada. Fora isso, ninguém se importa com morte de criança, com violência infantil. O presidente atual do Brasil ele dizia isso, né? Temos que pegar esse estatuto da criança e do adolescente e jogá-lo na latrina! Porque eles acham injusto proteger a criança e o adolescente do trabalho escravo. Ah, porque eu com 9 anos dirigia trator. Claro, ele é só um bebezão, fruto dos acordos racistas de imigração, que ele é de uma família Bolsonaro italiana, que chegou ao Brasil no mesmo ano da abolição da escravatura e já foi conseguindo benesses do governo à época. Ele é descendente disso. Aí ele brincava de trator e tal, só que ele esquece que a realidade da maioria das crianças é no norte e nordeste do país. Meninas são arrancadas das escolas para fazerem programa, prostituição. E aí os adultos justificam, mas essas meninas de hoje você sabe como é que é, né? Sendo que as meninas estão tentando sobreviver e não há políticas públicas incisivas acerca disso enquanto se protegem nascituros. Ou seja, por que eu estou dizendo isso aqui para você? Porque no caso de Davi, quando Deus disse que ia tirar a vida da criança que nasceu, na verdade aquilo é como as palavras nos chegam por nossas tradições. Porque o que Deus está dizendo é, Davi, viver é isso, viver é perder crianças que nascem, viver é ter o risco de morrer no parto, viver é a criança não conseguir chegar à vida adulta. Eu sou sobrevivente de tantas doenças, eu tenho plena consciência que nem viva eu estaria não fosse a mão do Senhor. De maneira que a minha saída e a sua saída é a gente, além de ter os cuidados das boas leis que nós temos na nossa nação em relação aos nossos filhos, é a gente ter uma vida com o Senhor neste mundo caído, nessa terra de Bolsonaros, neste mundo babilônico, neste mundo de anticristos. Fora isso, o comum é que as crianças morram na tenra infância, na tenra idade. E aí quando Deus fala para Davi que o filho dele morreria, era só dizendo isso, olha Davi, os filhos que você teve, os que você terão, só existem por minha causa. Fora isso, o comum é que morram. E aí neste caso aí, como você agiu de maneira errada com a Batseba, para o bem da alma de vocês dois, o remédio será amargo, o remédio será doloroso, a cirurgia parecerá morte, mas é vida, creia em mim. Por isso, a criança que de ti nasceu morrerá. É isso, entendeu? Como que os juízos de Deus são imantados pelo seu amor, e que como era livramento para Davi, para Batseba e para a criança falecida, o fato dela ter de falecer, essa é uma primeira questão. Então não precisamos ficar moralizando acerca de Deus. Deus é amor. Ele sabe usar a linguagem rigorosa para cada um de nós. E aí Davi faz o que pode fazer. Mesmo Deus tendo falado com ele, o nosso paganismo toma conta, né? Ele faz o que ele pode fazer para que a criança não morra. Ele vai dizer para as pessoas assim, não, a criança estando viva, eu jejuei e me entreguei, acho que durante 7 dias ele jejua, para ver se mudava o que Deus falou. Meu Deus, que idolatria, Davi. E aí tanto Davi quanto todos nós podemos recair nessa idolatria. Por que mesmo que a gente cai nessa idolatria? Você acha que Davi jejuou durante 7 dias mais ou menos por essa criança que não se diz a idade dela, não se diz o sexo, fala o filho que de ti nasceu, mas o filho pode ser uma expressão genérica, porque dali pra frente só se fala que a criança morreu. Mas por que Davi estava jejuando? Você acha mesmo que era por amor à criança? Não. Aliás, o jejum fez Deus então ter de tirar a vida da criança, porque quando Deus fala para você que Ele vai tirar a vida da criança, e aí você jejua para essa criança não morrer, a sua prática pode ser cristã, pode ser louvada pelo mundo inteiro, mas é uma prática em si mesma nefasta. Por quê?
Se Deus me disse que para eu entender uma mensagem dele na minha vida, ele vai tirar um dos meus, por que eu vou jejuar para Deus desfazer a sua sentença se estão claros os motivos pelos quais ele vai tomar a medida ácida contra mim? Mas aí Davi já confia no seu jejum. Por quê? Porque ele estava mais preso ao amor que ele tinha por Batseba do que pela criança. Aí Deus está assim, Davi, eu vou te livrar disso. Mas crente faz isso muito. Eu me lembro, nunca consegui esquecer disso, ali pelos idos de 2007, se não me falha a memória, quando o filho do apóstolo Estevão Hernandes, da bispa Sônia Hernandes, já hospitalizado há muito tempo, ele estava hospitalizado, um homem adulto já, tinha muitos problemas renais, acho que ele fez uma cirurgia bariátrica, ele estava internado há muitos anos, entubado. E aí a Sônia Hernandes conta, para o meu escândalo e em cadeia nacional de rádio, foi o que eu ouvi, ela contando que uma daquelas noites de aflição, de um filho todo entubado, Deus apareceu para ela e falou, minha filha, eu quero recolher o teu filho, eu quero parar os sofrimentos do teu filho. E que ela ouviu aquilo e com todas as certezas de que era Deus falando com ela, ela virou para Deus e falou assim, mas e a minha fé? O Senhor quer recolher o meu filho, mas eu creio que ele pode continuar vivo. E aí o menino deve ter continuado vivo aí mais uns 5 a 7 anos, entubado, sem contato com ninguém, em coma, uma tormenta. Deus aparece para a mulher dizendo para ela que ele queria o filho dela. Eu estou contando isso porque ela disse isso em cadeia nacional, como se fosse uma grande lição de fé. Que fé fedorenta é essa de querer que seu filho fique por anos entubado no hospital para que apostar entre Deus e a sua fé? Entre Deus e a minha fé, bendito seja o nome do Senhor. Eu prefiro ser Jó. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, mas eu nunca vou esfregar a minha fé na cara de Deus. E aí Davi faz isso, né? Davi incorre nesse erro, mas o Senhor o livrou. E a Sônia Hernandes, já no século XXI, incorre no outro erro de esfregar a própria fé na cara de Deus. É a tal da fé na fé. E é verdade, Deus não respondeu nada para ela, porque a resposta estava posta. Ela era a resposta ensandecida de quem não confia em Deus, mas confia muito na própria fé. Como assim? Que Deus disse para ela em palavras de consolo, vou levar o seu filho, mostrando assim, ele é meu, quero levá-lo, você também é minha, por isso que eu estou dizendo isso para você. Porque é isso, né? Sônia Hernandes e Estevão Hernandes são talvez mais a Sônia do que o Estevão, são pessoas de Deus, mas que foram pelo caminho do marketismo, do lucro, de fazer aras com dinheiro de contribuições, foram pegos nos Estados Unidos, ficaram presos, mas não criaram vergonha na cara. O templo Sede da Renascer, despenca na cabeça de todo mundo no culto e eles não entendem a mensagem e atualmente eles estão apoiando o governo Bolsonaro de maneira que Sônia Hernandes e Estevão Hernandes, mais a Sônia do que o Estevão, aí é só um julgamento idiota meu, porque eu vejo que a Sônia tem devoção a Deus, a Sônia Hernandes, a bispa, mas é teimosa. E aí o que acontece? Provam pra gente, este casal, de que ir para o inferno é um trabalho que eu e você nos damos. A gente fica cavando, a gente fica zombando, a gente fica confrontando Deus, porque não teve teto caído, não teve filho morto, não teve dinheiro pego na fronteira, nas roupas do casal, nas malas do casal não declarado. Não teve nada disso que os trouxe ao arrependimento. Eles continuam fazendo a sua ensandecência do momento, que é apoiar maciçamente este governo deste anticristo tupiniquim, Jair Messias Bolsonaro. Mas voltando à questão de Davi, é isso. Davi achava que ia ganhar Deus com seu jejum, por apaixonado que estava com aquela Batseba, que era uma mulher apaixonante. Mas olha só, Deus chega para você te dizendo as coisas, você vai esfregar a sua fé na cara de Deus? Né? Isso é diferente do rei Ezequias, que quando ficou sabendo que ele ia morrer, não foi por castigo, não foi por nada. Não, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. E aí Ezequias se deu o direito, eu já fiz isso nas minhas particularidades. Falei, Senhor, eu não quero passar por essa cirurgia. Aí Deus mandou uma pessoa para mim e falou assim, você não vai passar por essa cirurgia, você vai ver uma por uma das suas pedras renais saírem. E eu vi uma por uma. Porque não era castigo, a gente pode usar a nossa racionalidade. Agora Deus chega aqui para Davi, como ele chegou para a bispa Sônia Hernandes, e disse, por causa disto, para o bem da sua alma,
eu vou tirar a vida dessa criança. Aí Davi jejua 7 dias. Mas ele foi livrado do mal dele. Nós é que precisamos agora ser livrados do nosso mal. E qual é o mal? É esfregar a nossa fé na cara de Deus. Não dá, gente. Não dá. Não faça isso. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo mais estilizada que existe. Porque foi com esse tipo de blasfêmia que os escribas, fariseus, saduceus, sinédrio, todas as autoridades espirituais judaicas mataram o Messias. Eles esfregaram as escrituras na cara de Jesus. Jesus falava, aqui está quem é maior do que Salomão. Aqui, ó, nós gostamos é de Salomão. Aqui está quem é maior do que a rainha do sul. Mas nós gostamos das nossas tradições. Ouvistes que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Nós gostamos é dos antigos. Você, quem você é? Faça um sinal para nos provar. Aquele tanto de sinal na cara deles, eles não quiseram. É isso, é quando você esfrega a escritura na cara de Deus, o jejum na cara de Deus, a fé na cara de Deus, as suas boas obras na cara de Deus. O nome disso é blasfemo contra o Espírito Santo. E só não é por causa daquela esperança que Davi disse, bem-aventuradas as pessoas a quem o Senhor preferiu não imputar pecado, porque pecado é. De maneira que se a Bispa Sônia, por exemplo, ainda conta nas fileiras da salvação, vai ter nessa vida de perdida, de adoradora de besta. É uma tragédia isso. E por isso há entre nós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. No caso do bebê, foi livramento de Deus para a vida de Davi. Ele entendeu isso perfeitamente bem. Salomão veio aqui e não deixou ninguém ficar sentindo falta dessas questões, não é? Uma outra questão muito importante para essa nossa meditação não formal, não estou aqui vendendo vídeo, não estou aqui querendo ganhar sua confiança, só estou aqui registrando o que o meu espírito produz ao ler as palavras eternas do Senhor, que eu gostaria que você também muito conhecesse. E aí uma outra coisa que eu queria pensar com você acerca desses episódios onde Davi jejua e o menino morre mesmo assim, é que o mesmo Deus que nos traz essa sentença pesada para o bem da nossa alma, porque só Deus pode trazer uma sentença pesada para o bem da minha e da sua alma, como ele fez com Davi. Esse mesmo Deus que traz essa sentença pesada, que não é que ele matou o menino, é que o comum eram crianças morrerem, né? É o mesmo Deus que restaura a nossa história, quando a gente vai se submetendo ao seu amor. Ele restaura a nossa história conquanto bem diferente daquilo que a moral espera, daquilo que a moral imagina que seja uma restauração. O que a moral vai dizer, por exemplo, acerca de uma mulher que o Senhor a propiciou viver uma nova vida? Não, tá tudo errado, o casamento é o original, né? Não, o filho só temos um. É verdade, as tradições têm esses romantismos, mas a verdade é que quando é Deus que intervém, e aqui no caso é Deus porque ele falou com Davi por meio do profeta Natan, ele restaura a nossa história. No caso, por exemplo, de Davi com Batseba, é aqui que eu quero chegar. O que Deus faz com o casal? Deus recolhe a vida da criança, mas Deus não manda o casal desfazer o relacionamento. Não manda. Ali era uma coisa que não deveria continuar. A gente poderia chamar aquilo de adultério. Mas Deus está para além da lei, Deus está para além da moral. Deus só tem um compromisso em fazer valer em nós o seu amor em diálogo conosco, é verdade. E aí o que acontece? A criança morre, mas nasce-lhe um filho chamado Salomão, do qual vamos falar nas próximas meditações. Mas olha só, Deus não manda o casamento ser desfeito, Davi não manda a Batseba para um outro lugar para ele ficar bancando ela de lá, porque Deus restaura. Deus sabe, cada caso é um caso. Eu não estou aqui pregando firulices, mas cada caso é um caso. E até no sentido cultural mesmo. O que nós temos nas próprias escrituras? Nós temos um Davi que tinha várias mulheres, mas Deus achou covarde a forma que ele... foi covarde, criminosa, hedionda. A forma que ele, para esconder que o adultério dele gerou um filho, ele mata o ex-marido da Batseba, né, o marido da Batseba. Mas mesmo assim, Deus deixou os dois casados. A gente vai vendo, por exemplo, que era comum os homens terem mais de uma mulher, o que é horrível para quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo
uma das coisas que vai acontecer com a gente é amar a consciência que Deus quer dar às mulheres, de que elas são pessoas, de que elas são cidadãs, e uma mulher que é cidadã não vai aceitar dividir o seu marido com outra. Não é só o homem que tem esse direito. Quem tem o Espírito Santo tem esse direito de viver em plenitude. Por outro lado, Jesus nos recomendou a receber as pessoas como elas vinham, com as histórias que elas tinham, e há coisas que são tão intrínsecas, que estão tão engendradas, que estão se tornaram tão viscerais, que Deus não mexe nessas coisas, porque às vezes para você mexer em determinadas coisas vai matar a pessoa. Jesus recomendou no máximo que se algo me faz tropeçar, que eu arranque o meu braço, que eu arranque o meu olho. Mas Jesus não manda eu me matar pelo que me faz tropeçar. Né? Então, se aquilo vai te matar, se aquilo vai gerar um extermínio, um genocídio, aí Jesus fica, não, receba os aleijados, receba os coxos, os cegos, os surdos, os estranhos. E aí nesse sentido é que o apóstolo Paulo fala lá na sua carta a Timóteo. É necessário, portanto, que o bispo, ou o supervisor de igrejas, né, o bispo seja marido de uma só mulher. Por que ele estava dizendo isso para Timóteo? Porque Timóteo era bispo de igrejas gregas, de culturas gregas, no interior das quais existiam famílias onde havia mais de uma mulher. E aí o Paulo vai dizer, para ser bispo tem critério, tem de ser marido de uma só mulher. Mas havia homens que vieram assim. Ele não estava pregando, desculpe a palavra, ele não estava pregando uma suruba em nome de Deus. Ele estava dizendo, olha, tem gente que vem dessa cultura, tem gente que vem desse jeito, e não dá para mexer muito nisso aí, as mulheres são cidadãs, não vou jogar as mulheres fora, como Esdras e Neemias quiseram fazer em nome do seu zelo. Né? Porque era proibido Israel casarem-se com mulheres cananeias, mas aí eles casaram com mulheres que eram de outros povos, mas Esdras e Neemias, no seu zelo, fez as mulheres todas irem embora em nome de instituir uma cultura judaica. A tradição cristã acha isso lindo, mas isso é em si mesmo feio. A gente não pode, no nosso zelo, nos tornarmos igreja de Éfeso, tão zelosos quanto desumanos. Primeiro amor significa isso, olha, eu não sou a favor da poligamia, mas essa família que está querendo buscar Jesus mesmo, tem esse marido com suas várias mulheres e essas crianças aqui, eu não vou ser juiz sobre isso. Quem vai ser juiz nessa família é a consciência deles. Entende onde eu estou chegando? Ou seja, eu não estou aqui instituindo um casamento que não tem a ver com as originalidades divinas, mas eu não posso rejeitar quem veio assim de lá, porque Deus ama a causa do pobre, do necessitado, do deficiente, ainda que no sentido ético do termo, porque Deus ama a mim e a você. Eu sou um ser humano que carrego tantas deficiências. Por que agora eu vou ficar julgando quem veio de lá assim? Discuta isso aí na sua comunidade cristã. Eu sei que os cristãos não aguentam essas discussões, mas a semente está lançada porque quem tem o amor de Deus vai até as últimas consequências, como Deus vai até as últimas consequências na nossa vida. Se você é bem honesto ou honesta, você está entendendo a diferença do que eu estou falando aqui, que é bem diferente de promover o espírito de Jezabel. Uma coisa é eu promover essas coisas, outra coisa é eu receber quem já veio de lá assim. Isso é amor de Deus, isto é o primeiro amor, coisa que Deus esperava da igreja de Éfeso. E é por isso que eu digo que Deus, ele restaura todas as coisas, mas não conforme as nossas tradições imaginam. A gente tem exemplos vivos nos nossos dias, né? Vá pesquisar a história pessoal do pastor Caio Fábio, é a coisa mais linda do mundo. Um homem que, como Davi, foi restaurado por Deus em cadeia nacional. Ele não estava fazendo nenhum show, nenhum espetáculo, ele só é um homem que nasceu para ser um homem público, um anunciador do evangelho, um homem cuja família habitava em casas sem teto, né? Conforme a gente pode acompanhar, tem tudo acompanhadinho aqui, ó. Vou fazer uma pequena propaganda, nada programada aqui, ó. Isso aqui foi uma biografia que ele publicou no ano de 1997, que era um homem que não ficava se autopromovendo, né? E aí foi uma disputa editorial, porque o que o Caio Fábio dizia até 1997, se ele falasse A, todo mundo ia atrás. Eu nunca vi Caio Fábio
fazendo promoções para vender livros dele. Eu lembro do Jorge Linhares, quando viu aquele tanto de livretos do Caio, ele também quis promover a bibliotequinha dele, dos livretos dele, daquilo que ele julga a sabedoria lá do seu livro Bênção e Maldição, que é uma maldição, né? Aqui não, o homem falava alguma coisa e o Espírito Santo movia o Brasil. Foi no ministério do pastor Caio que eu vi o Rio de Janeiro levando muitas armas para os asfaltos, sem precisar matar 25 pessoas de graça, 29 pessoas, como a polícia fez recentemente. Por que eu estou te dizendo isso? Que um homem dessa envergadura, quando pecou, foi punido por Deus em público, mas foi restaurado escandalosamente por Deus em público. Né? Mas é só um exemplozinho. Quer saber desses detalhes? Adquira aí a biografia dele, muitos outros livros interessantes que ele tem, para você ver que o Evangelho é isso. Né? Mas eu estava te falando dessa questão do Deus restaurar. E aqui eu ainda quero me arriscar a um último pensamento. Essa situação da morte desse menino mostra isso para você, mulher que está desesperada, seja porque está com uma gravidez indesejada. Porque não é que você não quer a criança, você não quer a gravidez, eu entendo perfeitamente. Ou você, mulher que está desesperada porque abortou um feto de 3 meses, ou como não há um sistema seguro para as mulheres neste país, a gravidez acaba chegando ao 5º, ao 6º mês, e aí aquela tragédia, porque aí o feto é todo despedaçado, já que o Estado não socorreu a mulher, ela foi adquirindo socorros paralelos, socorros criminosos, mas ainda assim o aborto prosperou. Aí você tá, uma situação que eu conheço de uma mulher, tadinha, no seu desespero, deram a ela em situação de muita pobreza, deram a ela algo para tomar, e de repente as pessoas começaram a ver que ela estava cheirando mal. Quando foram ver, já tinha 15 dias que o feto estava apodrecido no ventre dela, apodrecendo, né? E essa pessoa chegou até mim, num atendimento que não era psicológico, por isso que eu estou falando aqui, e eu dei uma palavra para essa mulher que eu vi que ela ficou animada. Porque Deus ama você apesar do seu desespero. Cada caso é um caso. O que eu estou te dizendo é que, por mais absurdo que o que eu vou te dizer aqui possa parecer, não é mentira o que eu vou dizer. Quem Deus quer que nasça, vai nascer. Ah, mas é aquelas profecias que Deus está falando dos pregadores fazendo aborto. É porque o motivo é outro. É que os pregadores estão pegando as ovelhinhas de Jesus à vontade. Essas ovelhinhas de Jesus do sexo feminino estão ficando grávidas e eles agora estão no mercado secreto. Vão lá no Congresso ser contra o aborto e fazem as suas ovelhinhas abortarem quase que todo mês. Teve um caso aqui em Belo Horizonte, um pastor de uma igreja próxima à minha casa, em que ele tinha relações com tantas mulheres da igreja dele, uma delas, que confiava tanto no pastor, acabou engravidando. Sabe o que esse pastor fez? Ele obrigou essa mulher a tirar o bebê, a comer o resto do aborto e ainda estuprou-a pelo reto para ela aprender a não dar mais bobeira. Esse é um pastor. Estava construindo um prédio de 14 andares ali para a região de Brasília, fugindo da polícia, mas é um pastor aqui, um apóstolo, um bispo, não sei das quantas aí. E aí você acha que Deus não vai ter compaixão desta ovelhinha? Que, o que ela fez foi hediondo. Hediondo é o que esse pastor estava fazendo. Eu estou aqui promovendo aborto? Não, o que eu estou dizendo é que, do mesmo jeito que Jesus ensinou a gente a convidar os alquebrados para as nossas festas, eu quero convidar você, mulher desesperada. Seja porque está com medo de uma gravidez agora, seja porque acabou no desespero tirando uma gravidez, seja porque não conseguiu o amparo do Estado e acabou tirando aquele feto imenso. O que eu quero te dizer, primeiro, perdoados estão todos os teus pecados, como aconteceu com Davi. Segundo, você nem tem consequências a colher em relação a isso, não, sabe por quê? Porque a culpa desse seu pecado é de um Estado que não tem uma lei justa para as mulheres. Qual é a lei justa que o Supremo Tribunal Federal está querendo promover? É que a mulher tenha até 12 semanas para não precisar dessa carnificina assim contra fetos, dessas que vão para as redes sociais, que a mulher tenha a chance de tirar
um embrião barra feto enquanto o cérebro dele ainda não está funcionando. Isso vai atrapalhar os planos de Deus na sua vida? Não. Quem Deus quer que nasça, vai nascer. Você conhece várias histórias de pessoas que no desespero tentaram tirar e nasceu sem sequela nenhuma, porque quem Deus quer que nasça, vai nascer. Ah, e o que nasceu com sequela? Porque iria nascer com sequela, não tem nada a ver com o seu desespero, com o seu aborto. Agora, claro, cada caso específico será cada caso específico como aconteceu com Davi, mas você não é uma Davi, você não pecou como Davi, você não recorreu a crimes hediondos para estar grávida. Mas o que eu recomendo a você é, se você ainda está com esse serzinho no seu ser, entregue essa causa ao Senhor. Se Davi jejuou para Deus não eliminar aquilo que Deus disse que iria eliminar, por que você não pode jejuar em confiança em Deus? Senhor, eu estou desesperado, eu sei que eu estou te fazendo um pedido absurdo, mas é um pedido de alguém desesperado que realmente confia em Ti. Pode falar com Deus. Ai, você quer que eu deseje a morte de uma criança? Não. É a salvação de um ser ainda em desenvolvimento. Por isso que se chama embrião. Não é uma pessoa ainda. Eu sei que esse meu conselho é absurdo, mas eu estou te dizendo, esse conselho deve ser concluído diante de Deus. Essa para aquela que está desesperada. Agora, para aquela que já cometeu aquilo que considera um crime hediondo, fique em paz. Por que fique em paz? Porque se tivesse de nascer, nasceria. Se não nasceu, é porque não nasceria. E isso para você que acabou tirando uma gravidez que não estava lá programada e também você estava só vivendo a sua vida comum até que o Estado brasileiro tome uma medida justa por essas mulheres que pagam impostos e precisavam ser contempladas. Agora, se essa sua gravidez é fruto de loucuras mil, de pecados hediondos, faça também como Davi, coloque-se diante de Deus, mas não se torne sua própria algoz, não se torne a sua própria assassina, aterrorizante, coloque as suas ansiedades diante do Senhor. Se Jesus disse que é para a gente colocar a nossa ansiedade diante dele, né? Porque a gente não tem poder sobre um segundo acerca da nossa vida, quanto mais um desespero desse, coloque diante dele, ele te ama. Esse texto de Deus com Davi só mostra isso para mim e para você. Ele nos ama, o seu amor é inarredável. Pegue tudo isso que você pensa, todo esse moralismo que você pensa acerca do aborto que você tenha praticado, e coloque tudo diante de Deus. Fala, Senhor, aquele cara do vídeo falou essas coisas ali, eu coloco as palavras daquele cara do vídeo diante do Senhor. E você vai ver que o Senhor vai te acudir, Ele vai colocar pacificação no seu coração, porque se Ele fez isso com Davi, Ele vai fazer isso conosco, que as nossas loucuras, no sentido existencial, foram menores do que a de Davi, não é verdade? Confie no Senhor. Ele que é Deus daqueles que se santificam, também quer ser Deus daqueles que não conseguem se santificar, porque Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa restauração, ainda que em linguagem dolorosa, mas linguagem que sempre acaba em muito amor, em muita alegria, linguagem que acaba em Salomão, filho da paz, ou o pai da paz, ou seja pai, seja filho, a paz. Paz é o resultado do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, ainda que seja uma paz que vem depois de muitas dores, mas até essas dores, vivencie-as diante do Senhor, teu Deus. Porque Ele não é Deus, Ele é teu Deus, Ele é meu Deus, Ele é o nosso Deus, o Deus de Davi, que deixou essa história de Davi para a gente confiar nele, não é para a gente ficar moralizando sobre quem Ele é, não. Confie, 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 confie tanto que confidencie a Ele essa sua situação referente ao aborto aí, tá bom? Se esse vídeo falou na sua alma, ou você acha que ele possa falar na alma de alguém, dê o seu like, compartilhe esta mensagem desse Evangelho eterno, se inscreva neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações, visite aí a playlist sobre tudo que temos meditado no livro de 1º e 2º Samuel, e se você quiser falar alguma coisa comigo no nível pessoal, vá às partes privadas das minhas redes sociais, elas estão aí na descrição deste vídeo. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, e a gente vai semeando este Evangelho do Reino
que é eterno e é intenso e veio para nos trazer alegria. Que o Senhor te abençoe.